Entrevista com Dávila. O estado do Mato Grosso do Sul é uma das maiores potências do agronegócio brasileiro. O poder do campo, a produtividade da agricultura e da pecuária transformaram o estado. Entre 1997 e 2024, as exportações do agronegócio saltaram de 338 milhões de dólares para 10 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 2.000%. Além da pecuária, que sempre foi uma atividade econômica importante desde a criação do estado em 1977, o Mato Grosso do Sul tornou-se uma potência na produção de grãos, principalmente soja e milho. Mas a vocação econômica do estado não parou aí. O cultivo da cana-de-açúcar, as florestas de eucalipto, a integração lavoura, pecuária e floresta, a recuperação de terras degradadas e a preservação do Pantanal e da vegetação nativa retratam um estado que se preocupa com a sustentabilidade ambiental. Aliás, o estado tem um plano ambicioso de se tornar carbono neutro em 2030. E para conversar sobre esse Brasil que dá certo, eu recebo hoje o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Governador, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes assinantes. Governador, eu digo que o senhor e o seu estado é a prova do Brasil que dá certo. Quanto mais a gente tirar poder de Brasília e dar para os estados, mais as coisas acontecem, né? Por isso que o PIB lá do estado cresceu mais de 6%, enquanto o Brasil está rastejando aqui, né? É isso, né, Dávila? Investir em produção, produtividade, eficiência, atrair o capital privado, é a fórmula que dá certo no mundo inteiro, né? A gente não precisa inventar a roda, é só fazer, né? É verdade. Agora, um exemplo importante do Mato Grosso do Sul é essa combinação do agronegócio com a sustentabilidade. Me conta como é que o senhor transformou isso na pauta prioritária do estado? Dávila, a gente vê muito essa discussão ambiental, né, que é uma discussão global, e dois temas que são muito caros também na agenda global, que é a transição energética e segurança alimentar. E esses dois temas, eles têm uma correlação direta com o nosso desenvolvimento, né, e com o meio ambiente. Então, assim, foi unindo esses elementos, enxergando claramente, contra até uma narrativa muitas vezes colocada de que agro e meio ambiente são antagônicos ou não tem como se desenvolver juntos, né, a gente fez questão de mostrar que é justamente o inverso. Né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, nós temos que lembrar de três grandes vetores: balanço de carbono, biodiversidade e água. Isso compõe meio ambiente de uma maneira geral. Claro que na área urbana é saneamento, os parques e tudo mais, mas a grosso modo esses são os grandes três eixos. E nós pegamos cada um deles dentro das nossas potencialidades, atraindo a transformação do nosso território pela industrialização. Você falou bem das cadeias produtivas, né? Proteínas animais, frango, suíno, peixe, bovinocultura, floresta plantada, bioenergia pela cana-de-açúcar, grãos, agora entrando laranja, vindo aqui de São Paulo. Então, essa transformação do nosso território, ela foi responsável, nos últimos 10 anos, 2015 para agora, pela diminuição de 5 milhões de hectares de pastagem degradada. Nós estamos chegando a 2 milhões de hectares de floresta plantada. E as indústrias que processam esses produtos, seja para a produção de alimentos, seja para a energia, são indústrias que produzem energia renovável e exportam. Então, o nosso balanço de carbono ele vem melhorando ano após ano. E a gente tem mostrado essa métrica, vamos para a COP mostrar isso, e a nossa expectativa é que em 2030 nós tenhamos neutralizado o carbono emitido no território sul-mato-grossense. É uma fórmula que prevê algumas políticas públicas de incentivo à produtividade para diferentes cadeias produtivas, de atração dessa indústria, de valorização desse processo de crescimento sustentável por políticas públicas, e o resultado começou a aparecer. Isso atrai capital para a infraestrutura, a demanda e o crescimento do Estado demanda rodovias novas, discussão de ferrovia, hidrovia. Então, é uma consequência que gera aí esse crescimento de 5%, 6% do nosso PIB. A consequência direta é emprego pleno, menos de 3% de desemprego, o terceiro estado do Brasil em desemprego, um IDH crescente, cada vez mais uma renda média subindo, se você alia isso com a educação, você tem uma fórmula poderosa de emprego com renda melhor, e aí vem a aplicação
desse resultado para o bem-estar da população nos municípios, nas cidades. Saneamento, segurança pública, saúde, é a consequência de todo esse processo. Agora, um ponto interessante no Mato Grosso do Sul é que essa produtividade extraordinária do agronegócio aumentou com pouca expansão de terra, ou seja, foi ganho de produtividade por hectare. E isso é uma diferença brutal. E isso envolve investimento, tecnologia, mas também qualificação da mão de obra. Como é que o Estado ajudou a juntar essas coisas, infraestrutura com qualificação da mão de obra e estímulo para que esse agronegócio aumentasse a produtividade no território e não precisasse desmatar mais ou abrir novas áreas? É isso, né? A gente crê muito no aumento de produtividade, né? Então nós temos uma série de programas de pagamento de serviços a cadeias produtivas por esse aumento de produtividade. Novilho precoce, o peixe-vida, frango-vida, leitão-vida, todas as cadeias produtivas, quanto mais o cara é eficiente em produtividade, mais ele recebe direto do Estado em desconto de ICMS. Tá? Então é um estímulo financeiro para o cara aumentar a produtividade. A discussão toda é em torno do agro, mas a consequência direta é no ambiental, é balanço de carbono. O segundo ponto, e você lembrou muito bem, né, mão de obra qualificada. É um problema que o Brasil inteiro vive. Né? A gente definiu uma série de parcerias com o sistema privado, né, para massificar a qualificação em técnico. E na própria rede estadual de ensino, talvez seja uma das redes estaduais com maior índice de qualificação técnica no ensino médio. A gente está com 46% dos alunos sob alguma forma de aprendizado técnico no ensino médio, né? E muito aderente à realidade do local onde está aquela escola. Então você tem Inocência, uma fábrica está sendo construída nesse momento, 25 bilhões de investimento de celulose. Tá, ali você vai ter uma série de profissões na construção e na gestão desse empreendimento. Técnico florestal, técnico caldeira, técnico de diversas situações e áreas que as escolas estão oferecendo. Então o cara sai da escola, a mulher, o homem, menino com 17 anos, 18 anos, 16 anos, ele pode ir para uma faculdade, mas ele vai ter garantido uma profissão e normalmente com um patamar de renda, de salário um pouco melhor. Né? Se ele quiser avançar para uma formação superior, ótimo, vai só melhorar a situação, mas ele vai ter um mínimo de condição e formação para ser absorvido no mercado local. Esse ensino técnico profissionalizante é customizado pela indústria local. Isso é pago inteiramente pelo governo estadual ou isso aí também tem parceria público-privada? Tem parceria público-privada, a grande maioria a gente contrata vagas do privado, certo. O governo do estado contrata, e a gente oferece nas escolas com recursos próprios também. E o privado também oferece direto. Então você tem diferentes modalidades. O que vale nesse caso é a gente liderar essa ação. Falar, olha pessoal, vamos unir esforço em torno desse objetivo, que é formar a nossa garotada, né? Que eles saiam da escola com essa capacitação dentro da vocação de cada um. Tem pessoas que falam, não quero isso, quero outra, beleza, mas dentro das possibilidades, no entorno daquele empreendimento, ou daquelas ações, da vocação da região, ele vai ter oportunidade de se capacitar para ficar ali, né, na região dele. E, governador, me fala uma coisa, essa qualificação do ensino técnico profissionalizante no ensino médio vem ajudando a derrubar a evasão do ensino médio? Porque esse é um grande problema do Brasil. Nós estamos falando que hoje 46% dos jovens abandonam o ensino antes de concluir o ensino médio. Isso ajuda a reter jovens na escola? Muito, Dávila, muito. São dois aspectos que ajudam e que a gente tem construído isso ao longo dos anos. O primeiro é o profissionalizante, né? E o segundo, que é o que deu mais resultado no curto prazo, é a escola em tempo integral. Sim. Hoje nós estamos com 62%, o maior índice no Brasil, de escolas em tempo integral. A garotada começa às 7 horas da manhã, fica até o meio da tarde na escola. E não é aquela coisa de uma grade complementar meio frouxa, fica ali. Não. Com atividades específicas, e a escola em tempo integral ajuda muito a combater a evasão. É uma relação também, uma correlação direta entre os alunos da escola, o fluxo dos alunos da escola em tempo integral e evasão. Então a gente tem crescido na medida do possível, não dá para ser universal na rede, porque ainda temos muitas realidades de família onde o aluno tem que trabalhar,
ele tem que buscar um complemento em casa, tem que ir em algumas regiões específicas. A gente respeita muito isso, mas ela está universalizada. A escola em tempo integral está nos 79 municípios do estado, em 62% da rede. Então, o aluno que quiser, ele vai ter à disposição uma escola em tempo integral. E outro desafio na escola tempo integral é a formação dos professores, porque como você fixa o professor na escola, tem que formar numa escala muito maior o número de professores, né? Isso, a formação continuada, esse é outro grande desafio da educação, né? Porque está tudo muito rápido, né, Dávila? Se a gente não conseguir fazer com que esse professor, ele acompanhe toda a mudança que está ocorrendo na sociedade, você imagina agora com o IA nas escolas. Né, com essas tecnologias de conectividade, tudo que está acontecendo. Então, a formação continuada dos professores é um desafio grande. E vocês têm um programa específico? Tem programa estabelecido específico. Nossos professores estão em permanente formação. Tem uma escola específica para os professores de formação. Isso é muito importante. Governador, um dos projetos mais meritórios do Mato Grosso do Sul agora é essa parceria com os municípios. Vocês criaram ali uma central de dados, política mensurada sob costume para cada município do estado. Isso vem ajudando muito a parceria com os prefeitos. Conta um pouco como é que foi esse programa inovador que o senhor criou no Mato Grosso do Sul. Esse é um programa que dá muito orgulho para a gente, porque normalmente essa relação União, Estado, Município é meio que cada um por si, né? E um apontando o dedo para o outro, né? É você. E no Mato Grosso do Sul, independente das questões políticas, né, cada prefeito, cada prefeita tem a sua relação partidária, ideológica, nós temos a nossa, a União tem a dela, enfim, a gente preza muito o relacionamento técnico com os municípios e as demandas da sociedade. E isso é feito com informação, dados e diálogo, né, com os prefeitos, prefeitas e Câmara de Vereadores. E a gente conseguiu ir construindo esse mapa de demandas, de necessidade, de indicadores de cada município, para a saúde, para a segurança pública, para a infraestrutura. E a gente reúne com os prefeitos, né, e ouve deles e vereadores e vereadoras o que é uma prioridade para o município. E a gente monta um programa de atuação no município meio que customizado, né, tailor-made a partir desse mapa construído. E tem dado um resultado muito bacana, né? A gente tem visto aí a evolução dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul de uma maneira extremamente vigorosa, não só na economia, mas na sua própria infraestrutura, e isso reverte, né, em qualidade de vida para o cidadão, para a cidadã. Então é um programa bastante exitoso que o estado desenvolveu ao longo do tempo. E mais do que isso, né, governador? É uma mudança de cultura, porque você ensina os prefeitos a olhar para indicadores, a fazer política pública baseada em dado e evidência para conseguir criar obter os recursos ou criar as parcerias com o governo estadual. Isso é muito legal, né? Porque a qualificação do diálogo, da conversa, ela vai aumentando aos poucos. Isso é muito positivo, né? A gente tem conversa, ninguém conhece melhor o seu município do que o prefeito. Eu não vou me atrever a chegar no município A, B ou C e querer falar para o prefeito o que precisa. Mas nós vamos ver junto, né, os dados, o que está acontecendo, o que eles precisam melhorar, o que nós precisamos melhorar, com muita maturidade, sem ficar naquele jogo de empurra, né, de narrativa. Tem um problema em tal área, não, isso é porque o Estado não faz isso, ou isso é porque o município deixou de fazer aquilo. Tem que ir limpando da agenda essa discussão, olhar os dados, como em qualquer negócio, olha o relatório, olha os dados, né, trabalha em cima da correção que deve ser feita em determinada área, seja responsabilidade do Estado, seja do município, até porque, Dávila, o cidadão, a cidadã, quer saber se é município, se é Estado, se é União, ele quer saber do resultado, né, e é isso que a gente tem que ter em foco. Né, eu sempre falo muito para eles, foco no resultado. Como vai fazer? Nós temos que ter a maturidade de sentar e construir junto, né, mas foco no resultado. Esse é um programa que deveria expandir para outros estados, porque acaba aquela relação só de amizade política, aliança política, e passa a ser uma coisa objetiva, em torno de projetos concreta, né, de projetos, isso aí. E qual que é o impacto que aquela política pública vai ter na ponta. Isso é muito bom. É muito legal. Agora, governador, um ponto importante nessa política sustentável que o senhor está fazendo lá, do crescimento sustentável, foi a transformação de um passivo, que são terras degradadas, em ativo.
E essa é uma vocação que o Brasil tem numa escala gigantesca. Nós temos milhões de hectares de terra degradadas e se nós transformarmos isso em ativo, ou seja, reflorestamento, recuperação de matas nativas, isso vai trazer muito recurso para o Brasil e ajudar o Brasil rapidamente a atingir a meta de carbono neutro. Conta um pouco essa experiência do senhor lá no estado do Mato Grosso do Sul, que vem fazendo um trabalho exemplar nessa área. Isso é uma transformação completa. Quando a gente induz a gestão da transformação do território, das áreas, e tínhamos lá 22 milhões de hectares de pastagem fora do Pantanal, né? O Mato Grosso do Sul ele tem três biomas, um predominante que é o Cerrado, Pantanal, que é 1/3 do estado, e 2/3 do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, e que é um bioma muito característico. E um pouquinho de Mata Atlântica mais ao sul do estado. Mas no Cerrado, que é o bioma majoritário do estado, você ainda tem, né, um volume importante de áreas degradadas. E a indução dessa transformação, ela passa por valorizar a inserção, né, de atividades produtivas nessas áreas que mudam a característica da área em termos de resultado econômico e ambiental. Seja com floresta, seja com agricultura, você tira uma cultura que é pasto degradado de baixíssimo balanço de carbono ruim, negativo, atividade econômica de baixíssimo resultado, que é a pecuária extensiva de baixo resultado, por uma atividade de alto rendimento, seja no carbono, seja na economia. E essa indução se deu por política pública direta, né, de incentivo. Saímos de 22 milhões de hectares para 17 milhões de hectares. E isso vem caindo ano a ano. E o mais interessante, né, a produção total de 10 anos para trás de pecuária de corte, de gado bovino, ela é a mesma de hoje, com 25% a menos de área. Né? Então, crescemos muito em produtividade. E isso é o que o Brasil precisa. Sim. A gente não precisa abrir mais área para produzir. Se a gente utilizar essas áreas de maneira mais intensiva, a gente está fazendo um favor para a economia e um favor para o meio ambiente. Por duas razões. Diminui a pressão de desmatamento e aumenta, né, a produtividade dessas áreas, inclusive no seu balanço de carbono. Isso mostra muito bem como a produtividade da soja e do milho cresceram no estado, que é um negócio extraordinário. Extraordinário. Né? O que aconteceu na agricultura brasileira nos últimos 20 anos é fantástico, né? Fantástico. Agora, o Mato Grosso do Sul teve uma parceria importante com a Embrapa no local. Sim, né? Então, sim. Conta um pouco como é que foi essa parceria com a Embrapa levando essa tecnologia ao campo, testando coisas no campo e isso ajudando essa agricultura tropical a ganhar uma escala de produtividade incrível. A Embrapa, eu sempre falo, né? A Embrapa tinha que ganhar alguns prêmios Nobel aí, por tudo que foi feito. E que, na verdade, a Embrapa, mas uma rede, né, de pesquisa, desenvolvimento. Nós temos aqui, né, em São Paulo as universidades que fazem um belíssimo trabalho nessa área, Brasil afora também, Minas Gerais, Rio, enfim, todos os estados você tem centros de excelência e a Embrapa talvez tenha congregado tudo isso para a agricultura tropical. Foi o grande vetor, as pastagens tropicais, né, que transformou a pecuária desse país na década de 70 e 80, depois toda a evolução da pecuária em ganho de produtividade, em genética, no desenvolvimento da nutrição, sanidade. Então a Embrapa ela conseguiu levar para o Brasil que produz tecnologias de toda a natureza em diversas cadeias produtivas. Essa é a beleza da Embrapa. Em quase todas as cadeias produtivas você tem essa transferência de tecnologia nossa, desenvolvida por nós, e não à toa nós alcançamos o status que alcançamos de produtividade e de produção geral no que se refere à segurança alimentar para o mundo. Mas ainda, né, nós podemos evoluir muito mais com a mesma tecnologia ou as novas que estão aí, em cima dessas áreas degradadas, né, que não precisa pressionar desmatamento para ampliar a produção. É usar o aumento de produtividade em áreas marginais. Isso dá um efeito sensacional. O Estado tem acontecido isso, explica um pouco dos resultados do Mato Grosso do Sul, junto com a industrialização.
E pode ajudar, inclusive, os pequenos proprietários, né? Essa Com parte, certeza, pode com ajudar, certeza. tem uma renda importante para o pequeno proprietário. E fica essa discussão, às vezes, polarizada também de pequeno, médio, grande, que não faz o menor sentido, né? O nosso grande desafio é que o pequeno tem acesso à tecnologia que o grande tem. Para ele ser tão produtivo quanto, para ele ter infraestrutura também de acesso a mercados. Eu acho que essa é a política pública que a gente tem que colocar, que o pequeno consiga, né, atuar com eficiência, com tecnologia, e tem N exemplos onde isso esteja acontecendo. Claro que depende muito da atividade em que ele está, se é hortifruti, se é produção de proteína animal, se é leite. Cada atividade tem a sua particularidade, mas via de regra, né, a inserção de tecnologia na pequena propriedade muda completamente a realidade daquele produtor. Agora, um ponto fundamental é como transformar a terra em crédito. Isso é a regularização fundiária, para ter título de terra. Esse é um grande desafio dos governos estaduais, inclusive porque tem áreas indígenas, tem terra do governo federal, é meio uma bagunça, e isso prejudica demais essa história da titularização da terra, que é algo fundamental para virar crédito. Como é que o Mato Grosso do Sul está agindo nesse sentido? Olha, nós temos uma das estruturas fundiárias mais bem organizadas do país, Davi. O CAR, que é um instrumento de regularização ambiental, ele tem um índice alto no estado, né, de regularização. Você tem os títulos do estado muito bem embasados e consistentes pela sua história, né? O estado teve na sua história essa constituição e formação de uma base documental muito sólida. Agora, nós temos alguns, não problemas, algumas questões, né? Vamos lá. Alguns assentamentos realizados têm dificuldade de terem seus títulos regularizados. Na divisão, na transferência, no que preconiza a lei. Então você tem uma série de produtores nos assentamentos já maduros que ainda carregam uma baixa regularização dos seus títulos. Esse é um problema, né, que o governo federal e o INCRA devem endereçar. E a outra é a questão fundiária relativa às terras indígenas. Esse é um outro problema, porque você tem as áreas já definidas, já demarcadas, homologadas, e você, por uma falta de um instrumento constitucional claro, quando você interpreta a Constituição de maneiras distintas, você dá margem para uma discussão, e uma discussão que é séria. No caso lá do Estado, quando você tem títulos perfeitos de um lado, onde o produtor, ao longo da história, mostra a sua cadeia dominial e a origem do título, muitas vezes dado pela União à época, a maioria das vezes, né? E, por um outro lado, uma Constituição que não teve aceito o marco temporal pelo STF, mesmo com a legislação posta, você dá margem para demarcações, estudos, ampliações de áreas indígenas que afetam diretamente áreas com títulos perfeitos. E aí está feito o imbróglio do ponto de vista jurídico e muitas vezes resulta em conflito, né? Então esse é um problema sério. E no nosso entendimento, nós temos que definir de uma vez por toda o arcabouço legislativo, né, para não deixar sempre uma janela aberta para interpretações. Agora, governador, é muito estranho, né? Porque essa foi uma das únicas coisas que tem muito claro na Constituição. A Constituição definiu a data do marco temporal, né? Que era a publicação da Constituição de 1978, outubro de 1978. Mas aí o Supremo Tribunal Federal inventou uma nova interpretação de um artigo que é claro, tem data marcada. A Constituição, ela é clara, o Congresso Nacional ratificou essa posição com o marco temporal, né, e o Supremo não entendeu dessa maneira, interpretou diferente. E é isso que gera insegurança jurídica. E por isso os conflitos. Então, acho que o Brasil tinha que buscar, de uma vez por todas, né, um encaminhamento que desse pacificação. Tem várias possibilidades, há grupos de discussão o tempo todo, mas a gente não foi capaz ainda, enquanto público brasileiro, dar essa garantia jurídica, não é ao produtor, é ao produtor e à comunidade indígena. Nós temos que definir de uma vez por todas o que é a área indígena, o que não é, né? Para que a gente não fique... qual é esse horizonte? Ad eterno nós vamos estar discutindo de quem é a propriedade, a legitimidade. Isso é muito complicado. A segurança jurídica impacta muito nos desenvolvimentos dos estados e do Brasil como um todo. Não há dúvida. Então, nós temos que resolver isso.
E afeta, inclusive, investimento em infraestrutura de longo prazo, porque você não sabe mais se o contrato vai ser respeitado ou não. Então, todo esse investimento que nós precisamos em ferrovias, em estradas, portos... acaba sendo afetado. E para falar nisso, um assunto fundamental ligado à infraestrutura e também à questão ambiental é o saneamento básico. O marco do saneamento hoje determina que nós precisaríamos universalizar o saneamento em 2033. Como é que está esse projeto de saneamento no Mato Grosso? Olha, Dávila, lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Lá tem esse hábito, viu? Não passa de jeito nenhum. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Adoro o Mauro Mendes, meu amigo, mas lá é Mato Grosso do Sul. Dávila, nós vamos ser... Até estava conversando com o governador Tarcísio, né, que fez toda essa operação da Sabesp agora. Antes do marco do saneamento, nós já havíamos feito uma PPP, né, para poder endereçar a solução do saneamento no estado. E nós vamos ter universalizado o saneamento em Mato Grosso do Sul em 2028. Vai ser o primeiro estado do Brasil. Hoje nós estamos com 74% de cobertura, acima de 90% é universalizado, e nos 68 municípios que a nossa concessionária detém o saneamento e a distribuição de água, esse serviço vai estar universalizado. Então, é um marco extremamente relevante. Nós estamos fazendo investimentos robustos todo ano, né, em ampliar a rede de cobertura, novas estações de tratamento. Municípios que até ano passado era 0 de cobertura, né, daqui a 3 anos vai estar 100%. Então é gratificante a gente ver que quando você... Aquela história de novo, né, convida o capital privado, faz bons projetos para que a sociedade ganhe. Né, eu não tenho dúvida que essa fórmula ela tem funcionado para infraestrutura como saneamento, para infraestrutura rodoviária, ferroviária, fluvial, discutindo as hidrovias sob forma de concessão. Então o Brasil ele precisa de bons projetos para o privado vir atuar. E a gente tem feito muito isso no Mato Grosso do Sul em diversas áreas, né, da demanda de investimento para a sociedade. Espetáculo. Esgoto tratado e água tratada. A água chegou a 99% de qualidade. Certo. Né, uma água de alta qualidade, já é universalizado, 99% de cobertura com alta qualidade. Esgotamento sanitário 74%, em 28%, daqui a 2 anos, ótimo, né, 2 anos e pouco, a gente ultrapassa os 90%, que é considerada universalização. E, governador, uma questão importante hoje é a segurança pública. E o Mato Grosso do Sul tem essa fronteira com o Paraguai, que sempre é um lugar de muita tensão, onde o crime organizado cada vez domina mais a questão de fronteira para passar droga, armas, etc. Como é que o senhor está lidando com esse tema fundamental? É um tema do momento, inclusive, né? A gente está vendo aí o que aconteceu no Rio e o temor aí dos grandes centros em relação a essas facções, crime organizado, né? E lá no estado a gente tem uma segurança pública que ela é desafiadora no que diz respeito a esse tráfico internacional. Tá? O ambiente de segurança no estado e os indicadores, eles são bons. Né? Nas cidades, nos municípios, é um estado relativamente tranquilo nesse sentido. Agora, esse tráfego passa por lá. Né? Ele tem uma ação importante que abastece Sudeste, Sul, é uma das portas de entrada do Brasil. E a gente tem um trabalho muito especializado, lá tem um departamento de operações de fronteira, nós temos uma ação permanente na fronteira que nos faz um dos maiores apreensores de drogas do Brasil. Ano passado foram quase 500 toneladas, né? Já chegamos a 600 de drogas por ano. Nossa. Apreendidas. Só que essa droga não fica lá porque não tem consumidor, são 3 milhões de habitantes, né? 40 em São Paulo, 16, 17 milhões no Rio. Então é um volume que passa por lá. O que ele deixa? Né? Na fronteira, um rastro de tensão, muitas vezes, e um ônus muito grande para o Estado, não só no combate, mas no sistema prisional. Dávila, 34% dos presos do sistema do Mato Grosso do Sul são presos do tráfico internacional. É mesmo? Tá? Isso faz com que o Mato Grosso do Sul seja o estado com uma das maiores populações carcerárias do Brasil, percentualmente. Nós temos lá 700 presos para cada 100 mil habitantes. A média americana, que é uma das maiores do mundo, é de 600. A média brasileira é de 350. Nós temos 700. Nossa. Tá? E 34% disso
é preso do tráfico internacional. Então, a nossa contribuição para o Brasil, que é enfrentar essa fronteira, ela acaba trazendo um ônus muito grande para o Estado, porque manter esse sistema com os presos federais, ele é caro para o Estado, né? Mas a gente cumpre a nossa parte e a gente não permite mesmo que não tenha esse combate efetivo, firme na fronteira. Isso a gente fez com investimento em inteligência, investimento no próprio equipamento, estrutura das forças de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, né, todas elas atuando de maneira muito forte, delegacias especializadas, para poder fazer esse enfrentamento, que ele é fundamental, né? E a segurança pública realmente precisa de uma atenção especial do Brasil inteiro, tanto no município, estado e União, né? A gente tem que endereçar essas mudanças. E lá essa integração da polícia civil e militar, inteligência, porque essa é uma coisa que eles tinham ciúme, cada um tem um banco de dados, não quer compartilhar um com o outro. Isso está funcionando bem no Mato Grosso do Sul? Funcionando bem. E é um dos segredos do bom resultado, né? Que não faz o menor sentido isso. Essas reservas de mercado institucionais e corporativas, eu falo muito para o nosso pessoal lá, falei, gente, não vamos olhar a corporação acima da sociedade, né? Se as corporações estiverem atuando em conjunto, isso vale também ter uma excelente relação com as Forças Armadas. Né? Lá tem o Centro do Comando Militar do Oeste, uma base aérea importante, a LA-5, a base de Campo Grande, né? A Marinha está presente em Ladari, né? Lá na divisa com Bolívia, na beira do Rio Paraguai. Então, todas essas forças atuam de maneira muito integrada conosco também. No Estado a gente não pode reclamar dessa integração, não só interna, né, mas com as próprias forças federais, Polícia Federal também. O que falta é estrutura muitas vezes, falta recurso, falta orçamento, né, isso falta. E sem dúvida nenhuma impacta nessa ação que a gente tem. Mas a estrutura de coordenação, de ação conjunta, ela é importante no Estado e faz a diferença nessa atuação contra o crime organizado. Agora, o crime organizado cada vez mais entra nos negócios lícitos, principalmente distribuição de combustível, nesse setor sucroalcooleiro, infelizmente, está entrando muito. Isso está ocorrendo já no Mato Grosso do Sul ou ainda não? Muito pouco, né? A gente detectou algumas iniciativas, algumas empresas que se instalaram, e aí esse combate é com inteligência. Sim. E, às vezes a gente vê essa discussão, o crime não é na favela, no território, no combate, é na Faria Lima. Não, o crime é só na Faria Lima, não é lá. Enfim, é uma discussão que não faz sentido. É nos dois. Né? Você tem que ser firme no combate ao criminoso, ao bandido lá no chão, e você tem que ter inteligência suficiente para detectar, né, esses movimentos, lavagem de dinheiro, empresas lícitas, né, a partir de negócios ilícitos. Tudo isso você combate com inteligência. Inteligência da Receita Estadual, inteligência da Receita Federal, inteligência, né, do próprio Ministério Público, das forças que atuam nessas ações. Nós tivemos e temos, né, algumas empresas assim, que a gente detectou, vai para cima, desmancha o negócio, mas é muito pouco perto do que acontece, né, Brasil afora. Então a gente tem uma segurança pública onde essas facções ela ainda não conseguiram se impor ao Estado, né? Mato Grosso do Sul não abre mão, Dávila, não tem um palmo de território onde a gente não possa acessar, ter o domínio, ter a política pública para o pleno exercício da cidadania. Eu trabalho bastante com as políticas públicas para as comunidades indígenas, porque elas estão carentes, e não se confunde com a discussão fundiária provocada por uma omissão legislativa clara. Né? A gente tem que ter isso em mente. As comunidades são tradicionais, têm uma cultura fantástica, não temos que apoiar com política pública. Sim. Mas são territórios federais, então tem sempre aquela discussão, né, o que pode, o que não pode, de quem é a tutela, enfim, essas coisas que dificultam muitas vezes a ação direta, mas é algo que a gente, no Estado, tem que buscar de maneira permanente, né, a política pública para a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades indígenas e que não se confunde, repito, em momento algum com as questões de conflito. Né, são outras coisas a serviço, muitas vezes, de outros interesses. Né? É importante que se diga isso. É verdade. Agora, governador, essa mistura de agronegócio, sustentabilidade, com indústrias, a agroindústria instalando ali, pesquisa da Embrapa, vem abrindo o campo para uma nova vocação do Estado, que é a bioeconomia. Como é que a bioeconomia está sendo desenvolvida no Mato Grosso do Sul, a meu ver, de uma maneira exemplar?
com essa força, né? Quer dizer, primeiro você falou muito bem, ciência, conhecimento, tecnologia, né? Capital privado, governo que cria ambiente de negócio, né? Quer dizer, não dificulta, facilita. A gente não tem uma lógica ambiental punitiva. É claro que a mão do Estado ela vai pesar quando for criminosa, quando for uma ação que assim exige, mas é uma lógica indutiva, de estímulo. Faça direito, faça com sustentabilidade, preserve, use o melhor sistema possível para você mitigar dano ambiental. Isso é uma formação de uma estrutura que vai só se solidificando. E o resultado é esse que a gente está vendo. E quando a gente fala de bioeconomia, tudo isso nessas cadeias produtivas é bioeconomia, mas a gente tem também a bioeconomia social. É um outro viés, né? Que é aquele do pequeno produtor, dos ribeirinhos, das comunidades tradicionais indígenas, que fazem, através, né, do seu ambiente, seja o Pantanal, seja o ambiente original onde eles estão, geração de riqueza a partir de diferentes fontes, né, daquele ambiente que eles estão, seja alimentar, seja estético, seja artesanato, que a gente chama de bioeconomia social. Agora, essa máquina de produzir riqueza, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo, de processamento, industrializar dentro do Estado e verticalizar essa produção, né, cada vez mais segmentada, ela é com ambiente de negócio. Né, convidar o capital privado a vir se instalar, que vai ter competitividade. O Estado não está lá para atrapalhar o desenvolvimento, para facilitar. Agora, governador, quando nós conversamos com empresários do agronegócio, diz que este ganho de valor agregado, que é exatamente isso que está acontecendo, sempre esbarra no problema da questão dos tributos no Brasil. Quanto mais complexo o produto, mais complexo se torna a cadeia de pagamento de tributo. E isso, ao invés de ser um incentivo, é um desincentivo. É melhor produzir apenas commodity e não agregar valor a produtos. Como é que nós vamos sair dessa enrascada que o Brasil está? Porque, na verdade, nós vamos continuar sendo um grande produtor de commodities, que também tem, óbvio, tecnologia, mas nós não conseguimos ter essa margem do valor agregado por causa dessa legislação antinegócio que existe e principalmente a questão tributária. Você tem toda a razão, né? Existe em curso uma reforma tributária justamente, não vou entrar no mérito se ela é positiva ou negativa, né? Mas é um basta no que está aí do ponto de vista de conceito e de dificuldade para o ambiente de negócio. O que as empresas brasileiras investem em contabilidade, em contador, em jurídico, para poder lidar com essa selva tributária, né, é algo impressionante. O volume de normas, de regulações, e aí tem federal, estadual, municipal, e que isso precisa ser simplificado. A reforma está um pouco nessa linha. Tem as grandes temores da reforma, concentração de renda, transparência, divisão do tributo de maneira adequada, uma reforma baseada na tributação do consumo, né? Como vão ficar os estados que não têm esse consumo ainda maduro. Então, são muitas as questões, porém, ela é necessária, né, para dar um basta nisso que a gente está vivendo, porque não está bom. Não está bom. É um ambiente agressivo para qualquer negócio. A gente procura ao máximo, dentro da nossa esfera, simplificar, mas a modelagem é ruim. Eu sempre falo o seguinte, a gente fica tentando corrigir um problema, lá a gente tem uma série de situações dessas. Não, mas vamos arrumar aqui, vamos trocar a pessoa, vamos fazer aquilo. Não, troca o modelo. Tem algumas coisas que não tem mais o que fazer. O sistema tributário brasileiro não tem mais o que fazer. Ficar emitindo norma, resolução para corrigir, troca o modelo, que é o caminho que está. O que vai vir daí, eu não sei responder, Dávila, aí nós vamos ver pela frente. Governador, outro ponto interessante no Mato Grosso do Sul é esse investimento importante em infraestrutura que está chegando. Nós precisamos muito de ferrovias, nós precisamos escoar safra, nós precisamos armazenar safra. O Brasil só armazena 16% da safra e isso é um enorme problema quando nós temos uma safra que não é tão boa, que tem algum problema e tal. Como é que está sendo o investimento no Estado nesta área específica de armazenamento de grãos e transporte para que nós não tenhamos o desperdício que tem e consigamos guardar esses grãos para vender no melhor momento de mercado? A infra, de uma maneira geral, ela é fundamental, né, para um Estado que se propõe a ser produtor nesse nível e com valor agregado ainda para a industrialização. No caso específico da safra, a gente tem programas de incentivo.
né, para a construção de armazéns, de silos. Essas indústrias que vieram na produção de etanol de milho, elas fizeram um trabalho fantástico de armazenagem, né, porque elas estocam para o ano inteiro. Então, imagina um volume importante da produção sul-mato-grossense que foi feito esse investimento nos últimos 2, 3 anos. Então, a nossa capacidade estática hoje é muito maior do que a média brasileira. Ela cresceu muito, ainda deficiente, né, precisa continuar esse processo, que é produtores industriais trabalhando nesse investimento. E a infra de base que dá competitividade, rodovia, ferrovia, hidrovia. E eu tenho uma premissa que a gente compartilha com o nosso time e as lideranças do Estado, que é todo bom projeto, vamos atrair o capital privado para executá-lo. Né, que a gente ganha capacidade de investimento, acelera investimento, deixa o projeto e o ativo mais bem gerido ao longo do tempo, né, e o resultado é aumentar a competitividade. Então a gente virou cliente assíduo aqui da B3, e o Estado é uma máquina de produzir bons projetos para trazer para o mercado. Né, com muita transparência, muita abertura, a B3 faz todos os nossos leilões, né, e isso trouxe já mais de 30 bi para o Estado em investimento, desde saneamento, conectividade, rodovias, ferrovia deve ser ano que vem, geração de energia renovável. Então, muitos projetos na área de infraestrutura que o Estado procurou o mercado para que houvesse esse aporte. E um ponto importante, esse investimento vai ter enorme impacto no PIB. O PIB já vem crescendo no Estado. E isso mostra uma coisa curiosa, né? O Brasil que cresce está longe de Brasília. O Brasil que cresce está aí perto da produção, está ajudando o produtor a aumentar a sua produtividade e competitividade, a não criar dor de cabeça para aqueles que investem, produzem, trabalham no país. Como é que nós podemos fazer, governador, um movimento dos governadores para cada vez mais empoderar os estados, tirar poder de Brasília e transferir poder mais para os estados? Nós temos as Consud, temos essas ligas de consórcios de governadores, mas como é que nós podemos fazer de uma maneira sistemática? Porque o problema sempre vem de Brasília. Quanto mais essa centralização tenta interferir nas políticas locais, mais dor de cabeça cria e menos solução cria. Como é que nós podemos fazer de uma maneira sistemática? Dávila, faz tempo que eu não ouço no Brasil uma discussão sobre reformas. A gente passou por algumas reformas importantes no Brasil, do sistema bancário, das comunicações, das privatizações e concessões, né, da própria economia, da moeda, da reforma trabalhista, que ainda precisa avançar, reforma da Previdência. Né? Há quanto tempo o Brasil estagnou numa discussão menor, numa discussão do dia a dia, dos interesses políticos, tal. Então eu não vejo outro caminho que não seja continuar um profundo ataque, né, aquelas barreiras e aqueles muros que impedem, todo mundo sabe quais são. Está diagnosticado. Agora, tem que ter liderança para enfrentar essas reformas. Uma reforma administrativa que está lá no Congresso, discute, trabalha com carreira, mas essa discussão da relação federativa passa por uma reforma administrativa, passa por uma reforma política. Sim. Passa por uma reestruturação do modelo. Eu acho que a gente está com um esgotamento de modelo. E a gente fica tentando melhorar, arrumar e tal. Eu acho que a gente tem que dar uma alteração mais profunda um pouco, que só uma reforma, ou algumas reformas, elas podem endereçar. Né? E o grande desafio de você fazer reforma, seja num Estado, seja na União, é liderar o Congresso Nacional. Né? E ter uma pauta e uma agenda muito consistente para que isso ocorra, como a gente já viu acontecer no Brasil. O Brasil fez reformas importantes ao longo da sua história, mas faz tempo que a gente não discute com mais profundidade. Acho que a gente se perdeu um pouco na discussão mais ideológica, né, mas de uma certa forma rasa um pouco, sem aprofundar na discussão mais consistente, né, até por isso, parabenizo o seu programa, porque dá valor a uma conversa de mais qualidade, porque a gente precisa atuar em torno das reformas. Né? A gente vai ter eleição ano que vem, 26, independente do resultado, quem assumir o Brasil, né, se não atacar alguns pontos chaves, né, para destravar o crescimento desse país, e só com reforma a gente faz isso,
nós vamos ter dificuldade para frente, né? Com uma dívida crescente que vai compondo cada vez mais um percentual do nosso PIB, que vai cada vez mais dificultando a equação macroeconômica para um ambiente de desenvolvimento, a gente, né, vê um horizonte que não tem outro caminho que não o próximo presidente da República endereçar reformas profundas do Estado. Vai doer, mas vai ser necessário para o Brasil no longo prazo. Agora, governador, uma coisa interessante na política nacional hoje é essa assimetria entre o que está acontecendo nos estados e municípios e o que acontece em Brasília. É inacreditável como todos os governadores que sentam aqui no programa dão entrevista para nós, bons prefeitos nós fizemos, essa mentalidade da política baseada em dado em evidência, política de resultado, a favor das reformas, a favor dos negócios. E Brasília parece um outro mundo. É o antinegócio, é o criar problema, é excesso de burocracia, é não as reformas, porque isso é muito custoso. Será que esta geração que está sendo formada na administração local, municipal e estadual, uma vez quando chegarem a Brasília, como deputados, governadores, ministros ou até presidente da República, nós podemos avançar com essa agenda de reforma, ou quando chega lá, eles são capturados por aquele clima de Brasília, bolha, né? E parece que esquece tudo que fizeram de bom nos estados e municípios. É verdade, bem colocado. Eu sou otimista. Eu acho que a gente tem uma geração, né, em formação que vai endereçar uma nova agenda política para o Brasil, né? Talvez me chamem assim, mas você está muito otimista, governador. Acho que não, porque... na verdade, falam muito mal do Congresso, né? O Senado que está aí não dá, mas a Câmara de Deputados que está aí não dá. Eu acho que ali tem excelentes pessoas, tem pessoas não tão boas, não tem boas pessoas, como em todo lugar e como em toda época. Eu acho que o que a gente precisa é essa liderança. É um grupo de líderes que assuma Brasília com essa capacidade, né, de enxergar o mundo e o Brasil um pouco diferente do que está posto. Eu sou otimista que tem uma geração de pessoas, e não estou falando de direita ou de esquerda não, tá? Tem pessoas da esquerda, tem pessoas da direita, tem pessoas do centro, tem de tudo aí, mas tem uma geração de políticos que eu acredito que possa endereçar uma política diferente, uma mudança de modelo, que sabe que precisa passar por reformas. E dou um exemplo, né? Veja, vamos dar o exemplo do nosso presidente atual. Há 20 anos atrás, quando candidato, não se discutia privatização ou concessão dentro do partido dele. Era proibido. Absurdo, entreguismo do Estado, é isso, é aquilo e tal. Hoje em dia está fazendo como regra normal dentro do governo. Então veja que a agenda, ela se impõe. O que não pode é a gente atrasar a agenda que a gente sabe que vai se impor. Porque a gente atrasa o país. Então, o que a próxima liderança, os próximos líderes, eles vão ter que acelerar essas agendas que a gente sabe que precisa de reforma, a gente sabe do equilíbrio fiscal, a gente sabe do ambiente tributário. A gente precisa acelerar esse processo para não atrasar o país e mobilizar corações, mentes do Congresso Nacional, as boas pessoas, para ir junto e construir junto essa mudança. Então eu acredito, né, que a gente está chegando num ponto de saturação onde essa mentalidade ela está mais bem formada nas lideranças que estão aí, né? Posso estar sendo otimista demais, mas eu acredito, Davi. Mas, governador, tem um ponto bom aí que o senhor tem. A primeira história corrobora um pouco o que o senhor está falando, que é o seguinte: o Brasil só faz grandes mudanças quando há um esgotamento de modelo. Infelizmente, se não há esgotamento de modelo, nós tentamos postergar as reformas, né? E segundo, uma mudança de mentalidade que vem com essa nova geração que está sendo formada. E nisso eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O Senado, nessa eleição de 26, pode ter uma geração extraordinária de bons senadores, que são os ex-governadores, voltarem a ocupar o Senado com essa mentalidade reformista e descentralizadora. O senhor é otimista em relação a isso? Eu sou. Eu acredito que a gente, como eu disse, essa geração ela está aí se colocando na Câmara dos Deputados, no Senado, ministros, enfim, lideranças. Nós temos aí excelentes quadros com essa perspectiva que a gente tem que buscar promover no âmbito nacional. Eu acredito que o Senado é uma casa altamente relevante, por ali passam as grandes decisões da República Brasileira, né? E ter um Senado
concatenado com essa visão de que a sociedade precisa de mais resposta da política em Brasília, né, num Senado não distante da realidade, do chão, e para isso é entregar um pouco mais aos estados, cobrar um pouco mais dos estados que não entregam. É uma relação de mão dupla o tempo todo, mas o Senado é uma casa que pode certamente ajudar muito nessa transformação. Quando eu falo de liderança, não é a nova liderança do presidente da República, é um conjunto de lideranças e que certamente o Senado vai ter e vai compor uma boa parte delas, né? Por isso que eu sou otimista, eu acredito nisso. Aliás, a pauta do Brasil está dada para essa nossa conversa aqui. Nós não precisamos de mais produtividade e competitividade, nós precisamos de mais segurança jurídica e segurança pública mesmo. Mais eficiência. E mais eficiência, um Estado eficiente. São os 3 pontos. Se a gente fizer essas 3 coisas... E para isso precisa de reformas. Precisa de reforma. Agora, governador, qual é o legado que o senhor quer deixar para o Mato Grosso do Sul na sua gestão para que outras gerações continuem tocando essa aula? Muita gente, quando a gente fala de legado, né, muita gente lembra de obra. Qual é a grande obra que você fez? É uma ponte, é uma estrada, é isso. Acho que não. Né? Eu acho que tem um Estado, né, que ele vem em transformação e um Estado, né, com um pleno emprego, com uma educação que atinja a todos os sul-mato-grossenses. Eu estou perseguindo a eliminação da pobreza extrema. Um Estado que cresce 5% ao ano e tem educação de base boa, não pode ter bolsão de pobreza extrema. E nós somos o menor índice de pobreza extrema do Brasil, né? Menos de 1,7%. E nós estamos atuando firmemente para poder retirar essas pessoas dessa condição. O programa social ele é necessário e fundamental para ali, tá? Mas dali nós devemos tirar essa pessoa. No máximo, nós não podemos permitir com que essa pessoa tenha o filho com o mesmo destino. Nós temos que tirar da condição de pobreza extrema os poucos sul-mato-grossenses que ainda estão lá, relativamente comparado com o restante do Brasil. Então, eu acho que o legado é um Estado próspero, é um Estado que respeita, né, a sustentabilidade, seus biomas, os processos de balanço de carbono, que são fundamentais para a nossa economia futura e para a nossa sustentabilidade, educação de qualidade. Eu acho que esse equilíbrio, né, é um Estado que pode fazer a diferença na vida das pessoas, é o que a gente tem buscado. Né? Eu acredito muito nisso. O Mato Grosso do Sul pode se tornar essa referência nessa política do agro crescendo com o meio ambiente um carbono neutro, como o senhor mesmo colocou como meta em 2030. Como é que o senhor prepara a próxima geração para assumir isso? E aí eu pergunto 2 coisas. O que o Estado está fazendo no sentido das reformas locais, principalmente reforma administrativa, previdenciária, equilíbrio fiscal, isso é uma coisa que já tem há muito tempo, mas principalmente essas reformas importantes. E segundo, a reforma do que eu chamo da renovação política, algo fundamental no Estado. Fundamental. Eu acho que as reformas, elas são permanentes. O ex-governador, eu fui secretário, o ex-governador que vai concorrer ao Senado, uma dessas novas lideranças, ele atuou muito forte em reformas, participei diretamente disso. Né? Das possíveis dentro do Estado, ele fez. Temos que avançar mais. Né? Então, nós estamos sempre desenhando aquilo que é gargalo, para a gente poder provocar, né, a Assembleia Legislativa e a discussão política para criar cada vez mais um ambiente mais favorável ao desenvolvimento. E a nova formação política, eu vim do setor privado, sou do setor privado, estimulo demais as instituições representativas a participarem da política. Eu vi uma geração de prefeitos e prefeitas agora serem eleitas na última eleição. Eu fico muito feliz. Gente qualificada, gente preparada, gente que quer fazer da política um instrumento de transformação. Por isso que eu sou otimista, né? A gente tem que, a partir das nossas agremiações partidárias, promover cada vez mais o bom debate, a boa discussão. Né? Cada partido tem sua fundação, a sua área de aprendizado, de ensino. Então, acho que a gente tem que provocar essas boas pessoas, porque a gente tem que sair daquele modelo de achar que, não, eu não mexo com política, eu estou longe de política, eu não gosto de política. A politicagem, realmente, ela é horrorosa.
né? Só que tem uma geração enorme de pessoas bem intencionadas querendo e participando da política, né? E eu acho que isso vai ser vetor de transformação. Eu, particularmente, estimulo muito isso. E uma das reformas é a política. Acabar com a reeleição do executivo. Né? Não é possível mais a gente ficar 4 anos, aí você trabalha 2, aí tem uma eleição, aí já começa a pensar na próxima eleição. Quer dizer, acaba com isso 5 anos, está ótimo. Se for 4, se for 6, não interessa. Acaba com a reeleição do executivo. Eu acho fundamental. Né? A gente vai, quem tiver à frente ali vai passar 5 ou 6 ou 4 anos, né, numa agenda de evolução das reformas e das ações, sem ficar pensando na próxima eleição. Né? E isso é comungado por boa parte dessas novas lideranças que estão aí. Então a gente tem coisas para serem endereçadas que são rápidas, são objetivas e ajudam muito a transformar o ambiente. E o Estado, ainda bem, né, tem uma geração muito boa sendo formada e chegando na política. Uma outra reforma importante política é o voto distrital. Parece que vai entrar em votação agora, parece que há um movimento no Congresso Nacional para aprovar. O senhor é a favor do voto distrital? Eu sou a favor do distrital misto. Sim, né? sim. Acho que sim. Né? Você aumenta o compromisso daquele candidato naquela região, acho importante. Contra a reeleição, né? Acho importante também. E aí a gente, sou a favor dessa mudança que está tendo, da diminuição do número de partidos a partir do coeficiente eleitoral, né? Acho também que é um benefício para o Brasil. Eu nunca vi você ter 37 agremiações partidárias, eu não conheço 3 linhas ideológicas ou 4, né? Você tem 37, que é isso? Né? Aí vira aquela confusão na eleição, coliga e vai e vem. Então, assim, está diminuindo pela reforma política, pelo fundo eleitoral. Acho que tem que voltar à discussão do financiamento privado, né? Da campanha. A gente criou ali um modelo público com 5 bilhões por ano. Não me soa bem isso, né? Acho que é um modelo que o Brasil adotou, mas temos que equilibrar esse jogo, na minha visão pessoal. Né? Temos que equilibrar essa participação do privado com o público, que é um instrumento importante para diminuir partidos também pelo coeficiente. Então, assim, são coisas que cabem em discussão. Né? Eu acho que é importante a gente não achar que o modelo está pronto e acabado. Né? A gente tem que evoluir sempre para poder entregar sempre uma condição melhor para o cidadão, para a cidadã. Agora, governador, como criar um ambiente para uma discussão de reformas nesse Brasil que ainda continua muito polarizado, e aí a discussão acaba não sendo em torno de reformas, acaba sendo de uma coisa de inimizade, que não deveria ter, né? Na política você tem adversário político, mas não deveria ter inimizade. Não, virou inimizade entre família, entre amigos, né? Ficou uma loucura isso. Eu acredito, Dávila, que a gente vai passar as eleições desse ano, ainda com muita discussão, ainda com muita polarização. Vai depender muito do resultado das eleições. Se a gente, porque de certa forma hoje tem uma retroalimentação da discussão polarizada. E eu acho que se a gente conseguir ter uma liderança que deixe de lado um pouquinho, ou lideranças que deixem de lado um pouquinho essa discussão e foque na agenda Brasil, na agenda que a gente precisa, que todo mundo sabe quais são, e boa parte das pessoas concordam, alguns não, mas se tiver esse foco, eu acredito que isso rapidamente sai do mapa e a discussão vai ser em torno do Brasil, que é o que a gente precisa fazer. Deus te ouça, governador. Muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.